Olá, meus amigos. Nós agora vamos, é mais um vídeo que estamos a fazer para vocês. Esperemos que gostem. E também vos quero dar as boas tardes e dizer-vos que vou passar desta vez a palavra ao meu esposo. Então vamos a isto. Até já. Até já. Olá, como estão? É mais um vídeo semanal que vamos ter para vocês. Desta vez o vídeo vai chamar-se A Origem dos Humanos, com novas mudanças no planeta. Quero que vocês saibam de uma coisa. Este planeta sempre foi um planeta em mutação. Desde quando? Desde que chegámos aqui, mesmo antes da separação da Pangeia. Foi um período extremamente tranquilo, estava tudo paradinho, sem nada. Diz que depois da separação das placas de Pangeia, há 200 milhões de anos, que foi quando começou, quase todas as mudanças a nível físico foram fomentadas não só por nós, os Dragon, isto é, quando falam em Dragon, falam também em jardineiros, como também por outras raças que apareceram aqui para terraplanar este planeta. Conseguimos modificar a estrutura química básica do planeta, mudando a atmosfera e a textura da crosta. Mudámos também a formação da Pantalassa. Pantalassa, para todos aqueles que querem saber, era assim como havia a Pangeia, que era o pedaço de penedo que estava no meio do oceano. A Pantalassa era o oceano que tinha o pedaço de penedo. Vou chamar-vos outra coisa, mas agora vocês têm que olhar para os nomes que estão a dar. Mas agora o que conta é o que está a acontecer agora, aqui na Terra, nas últimas centenas ou milhares de anos. Este planeta tem servido como experiência, com muitas modificações, a nível social, político, económico, zoológico, a nível da flora, da fauna. Eu quero que saibam também que este planeta, como vocês sabem, é um planeta prisão. Não só, mas também. Aquilo que acontece do planeta é que, com os 5 movimentos que o planeta tem, não tem só 2, tem 5, tem o movimento de rotação, tem o movimento de translação, tem o movimento de precessão dos equinócios, tem o movimento de nutação e tem o movimento que é a oscilação de Chandler, que refere-se à oscilação do eixo extraterrestre, que é um movimento que é oscilatório do eixo. Enquanto o eixo está a mover-se assim, vai mexendo também, não está parado assim a dar a volta. Ele está, é um desvio de 9 metros da posição que devia estar. Ele vai desviando-se de 9 metros, conforme vai andando, vai-se desviando 9 metros. O que é possível? É possível por causa da temperatura, por causa da salinidade, por causa das mudanças nos oceanos, pelo vento e até pelo clima. Todos estes movimentos que, se quiserem, um dia poderemos falar. Mas agora temos que reparar numa coisa. Como é que apareceram os humanos? Os humanos não apareceram desde o princípio. Desde o princípio havia o quê? Havia várias raças aqui, várias espécies, e havia dessas várias espécies, ninguém sabia minimamente o que eram humanos. Está bem, alguns deles eram bípedes, alguns deles eram humanoides, mas não eram humanos, porque humanos não havia. Nem se pensava sequer haver. Esta é a 17ª sociedade que foi formada, a 17ª civilização, desde que se começou a pensar eventualmente até haver outras. Houve 16 para trás e todas falharam. Umas por guerra, outras porque doença e outras porque não valia a pena. Não valia mesmo a pena. Foram formadas por a maior parte das raças que estão aqui e das espécies. As primeiras foram formadas pelos sujeitos mais inofensivos que existem, que é os reptilianos. Tentaram, só que falharam. Falharam porque o planeta ainda não estava completamente preparado para eles. Depois apareceram outras raças, foram aparecendo outros que vinham cá e faziam. E nós sempre permitimos que eles fizessem porque era uma experiência. Nós, Dragonares, somos exatamente aquilo que vocês pensam que somos. Os jardineiros. Bem,
nós somos jardineiros e vamos fazer vídeo específico para isso e vocês vão ficar a perceber. Mas entretanto agora o que importa é a origem dos humanos. Em todas as em todas as civilizações que foram feitas desde, desculpem que tenho aqui uma gatinha preta, que é esta, está muito curiosa com tudo o que se passa. Em todas as espécies que foram feitas havia sempre um tipo de vida autóctone que também era, usar as palavras corretas, porque eu não gosto de andar para aqui engonhar, porque eu não sou politicamente correto. Eram simplesmente um grupo de seres sem capacidade quase senciente, mas que andavam por aí, tinham 2 pernas, 2 braços, totalmente diferentes, e que nem sequer se veio a saber o que era, porque ao fim e ao cabo eles andavam, e cada vez que havia um grupo que chegava, usava-os. Veio-se a fazer mais tarde, uma analogia a um outro grupo que existia e que vocês agora nesta civilização chamam símios. Atenção que eles não eram símios, era uma analogia a eles. Eles tinham uma grande vantagem, é que enquanto as diversas das 16 civilizações foram desaparecendo, eles mantinham-se sempre à parte. Eu tenho a dizer-vos que nem sempre era pelos bons motivos. E vou-vos dizer, embora vocês possam ficar muito ofendidos ou muita coisa, que vocês que nem sequer humanos são, porque humanos são só aqueles que estão na Amazónia, como índios, como por exemplo nos Estados Unidos, como índios também, como estão na Austrália, como aborígenes, como algumas tribos em África muito pequeninas, mas que estão aí. Eu quero que saibam que vocês não são humanos. Vocês ou são híbridos e estão aqui como prisioneiros, ou são estelares e estão aqui como guardas. Nada mais. Não só guardas, também como visitas, como trabalhadores, como alguns para estudar e outros para evoluir. Eles foram usados não por nós, que nós não nos alimentamos disso, nós não precisamos nos alimentar disso, mas houve algumas espécies que estiveram cá que os procuravam porque eles eram fáceis de caçar e eram fáceis de se alimentarem e de se alimentarem. Eles eram muito dóceis. Eles não tinham o mínimo problema de fazer problemas se tivesse que haver, mas eles não eram muito dóceis, não faziam nada. Até que chegou a desta 16ª, que foi a última, e vocês devem conhecer, aqueles senhores que vocês conhecem, com as cabeças muito compridonas, os crânios com muitos assim, e isso deu buraco, porque acontece uma coisa, na maior parte das espécies que ainda não estavam preparadas para estar livres, apareceu uma coisa que é o desejo do poder. Isso é muito interessante, quando só há um que tem esse desejo, mas não, quando há 2, geralmente eles não têm o mesmo desejo, têm um poder, cada um quer o coisa. Só que ali era toda a gente queria. Então aquilo acabou. A 16ª acabou muito mal. Os sobreviventes tiveram que sair daqui e não voltaram. A Terra esteve durante muitos milhares de anos quase inóspita. Muitas espécies animais acabaram, muitas espécies aquáticas também, muitos elementos da flora também acabou. Chegará cá mais, porque uma das coisas mais interessantes é que o mais forte que existe não é aquele que chega ao pé do outro, feito assim Rambo, e dá-lhe 2 murros e vence. Não, é aquele que consegue subsistir, consegue se manobrar, maleável, entendes? Esse sim é que é o mais forte. Os outros quebram, acabam. Os dinossauros nesta terra não acabaram todos, porque ainda há algumas espécies que são dinossauros, mas já muito
há muitos lavados, como se costuma dizer aqui em Lisboa. Já não tem nada a ver com o que eram. Mas tudo muda, tudo evolui. O grande problema é que nós tivemos que criar, parámos, dissemos, parem, não há mais nada. Querem fazer alguma coisa, vão-se embora e aqui somos nós. E então nós criamos, através desses senhores, que era dos poucos, como estavam tão isolados, estavam em selva, estavam tudo, a gente conseguiu lá chegar e pegar neles e juntá-los e fazer uma coisa que é a criação de uma nova espécie. Nós podíamos ter sido mais fáceis e ter arranjado alguém que viesse de fora e tudo isso, mas isso era muito... não era bom. Por algum motivo nós nunca quisemos o poder. Sabem porquê? Muitos dizem, mas se vocês estão tão bons e tão fortes, porque é que não querem o poder? Por um motivo que tu vais perceber. E tu, e tu, e tu. Eu vou-vos dizer. Até hoje, sempre que apareceu alguém a fazer-se de grande, a tentar o poder, sempre criou colónias de servos que nunca avançaram porque se baseavam no que aqueles que tinham o poder, esses tais senhores, diziam. Portanto, não evoluíam. Nós não queremos isso. Queremos que vocês evoluam por vocês próprios. Por isso, nunca verão um único Drácula num poder. A não ser, eventualmente, em alguns casos, mas nunca é um verdadeiro poder. O poder é uma coisa que está fora de nós. Dentro de nós não está. Ora bem, a gente tinha um grande problema que era fazer uma grande obra. Sempre se pensou, parece uma grande obra e segue-se aí um grande homem. Naquela altura ninguém lhe chamava homens. Vocês é que quiseram chamar homens. Mas não é assim que as coisas funcionam. Só existem grandes obras se existirem primeiro obras pequeninas a juntá-las. E nessa altura, esse conjunto todo de obras pequeninas é que pronuncia e cria uma obra grande. Elas não aparecem assim sem nada. Só pratica obras pequenas se for-se humilde. Porque as obras pequeninas são tão pequeninas, mas é aqui, ali, é claro, isto, aquilo. Nós modificamos o ADN, fomos modificando mais partes, modificamos também a nível senciente, a nível consciente, fomos mudando tudo. Mas aos pecados, uma coisa aqui e outra lá, nós tínhamos uma coisa muito boa, era o tempo. E essa raça foi tornando-se senciente o suficiente para funcionar por si mesmo. Vocês agora podem chamar humanos, podem chamar até subir se quiserem, ou gelado, mas o problema é que essa raça para nós era bípedes e estava completamente, embora estivesse muito próxima dos símios, estava longe deles. Porquê próximo e longe? Porque eles tinham uma coisa muito importante que era a capacidade de evoluir. Os símios geralmente estão satisfeitos com a vida que têm, pronto. E vou-vos dizer, e não são estúpidos, são inteligentes, não são espertos, são inteligentes. Mas o que eles queriam era a vidinha deles e mais nada, não queriam mais nada. E estes tipos aqui, a gente notou uma coisa muito importante que era: não procuravam grande alimento. Os alimentos tinham-nos todos na natureza. Não era necessário fazer grandes coisas, grandes alterações a nível do seu interior para criar grandes coisas. Não era isso, não era necessário. Eles apareciam, consumiam aquilo que havia e pronto. Eram extremamente dóceis. Dóceis, mas no sentido de serem humildes e talvez ingênuos. Eles não eram passíveis de perecer por animais ferozes sem mexer um dedo, não. Eles mexiam um dedo e mexiam muito mais que isso. Mas tinha uma coisa que para nós interessava mais, que era o caráter. O caráter de uma possível raça. E essa possível raça, sabes, foi isso que nos trouxe aqui à criação de nova raça. É isso que nos tem dado alento. É isso que nos tem dado capacidade de agir. Está quieta, gata. Não mandes abaixo a lâmpada. Pronto, eu faço festinha. É isso que tem trazido sempre as coisas. Só que em todos os planos que existem há sempre alguma coisa que
que acerta e outras que falham. Epá, ó gatinha, deixa lá isso, pá, estás com o... sai daqui, sai. É assim, vocês sabem que tudo isto é como se fosse criar um puzzle. E esse puzzle que existe é um puzzle em que a peça mais importante desse puzzle, que é a peça mais importante de todos, é a última. É aquela que junta tudo. E fica um puzzle ali posto. É interessante porque é essa peça que nos forma. Oh gato, então, onde é que é? Eu faço cestinha, vai, anda cá. A minha gata está com um cio, então está aqui a roçar-se em tudo que é lado. Pronto, eu roço assim, cestinha na cabeça. Está quieta. Há muitos planos que nós temos. Que nós tivemos. Tacata, gata, por favor, anda cá. Oh, minha gatinha linda. Anda cá, vai. Anda cá. Anda cá, gatinha. Pronto, vai lá para cima. Pronto, já foi. Esses planos, muitas vezes, funcionam. Algumas vezes não funcionam. E então o que é que acontece com esses planos? Os melhores são aqueles planos que nos levam a progredir mesmo falhando. Falhar não é um erro, desde que a gente aprenda com o falhanço. Nós fizemos talvez um erro e aprendemos. Sabem qual? Eu pessoalmente não acho que seja um grande erro, mas foi muita gente até hoje tem aparecido com essa possibilidade do erro. A possibilidade é esta: nós deixámos-los sozinhos a progredir com várias coisas que eram cidades, estruturas, infraestruturas que nós fomos criando independentemente para eles. Eles aquilo que tinham que fazer era aprender. Foram-lhes dados grandes métodos de aprendizagem. Foi-lhes dada a eles aprendizagem. Eles tinham ganho uma coisa muito importante, que era uma proto-linguagem. Eles tinham, não era assim grande coisa, mas dava para falar. E dava para percebê-los e eles davam para perceber-nos a todos. Nós procurámos sempre pessoas que não tivessem o mal dentro deles. Para isso já tínhamos algumas coisas antigas que infelizmente parece que se voltaram a voltar, a aparecer. Um ato pequeno, mesmo que seja um ato aleatório, é um ato de evolução. Faça-se o que quiser, não é possível parar a evolução, porque ela está sempre a andar. Se for esse o seu desígnio. De que é que serve ter tudo na vida, como nós tínhamos, e a perder com isso o seu coração e ligação ao espírito? Nós tínhamos tudo na vida. Tínhamos possibilidade de viajar por todo lado, criação de novos planetas, tínhamos a invulnerabilidade quase absoluta e tínhamos a imortalidade de quem somos. Mas faltava uma coisa, é mais uma. Infelizmente nós temos muito essa ideia, é mais uma raça. Nós não conseguimos parar porque nós somos os jardineiros. Então é mais uma raça, e foi essa mais uma raça que criou esta. Deu-lhes a hipótese. E vocês vão saber como. Como é que deu a hipótese. Pronto, os gatinhos foram dormir, vou continuar. Então nós sempre tivemos condições e sempre fomos, deve ser algum problema que nós temos, é de criar raças atrás de raças. Para quê? É simples. Nós vimos do primeiro universo, este é o 2.000 milhões do universo, então nós sempre tivemos a capacidade e o desejo de criar novas raças. Quanto mais raças houvessem, mais a magnificência e a maravilha ia para a frente. Então o que é que era necessário? Foi criar várias coisas. Foi criar correntes de ADN diferentes. Eles tinham coisinhos pequeninos, então agora têm 2 correntes de ADN gigantes dentro de cada uma, nas suas células, com grande parte das coisas que eles acham que é lixo, mas não é, que é as nossas instruções, e vão andando por aí. Cada vez mais há mais pessoas, há mais seres. E eu disse-vos também que eles estão a vir de terras paralelas para aqui, que falecem lá e vêm para cá e daqui vão para lá. As guerras também não ajudam muito, porque as guerras acabam e há de novo reencarnações. A roda samsara continua. É verdade.
e o outro lado também. O umbral. Nós temos a capacidade de poder ajudar, mas não controlar ou beneficiar, seja quem fosse. Nós já beneficiamos, ao fim e ao cabo, nós damos-lhe a capacidade deles pensar, a capacidade de amar, de existir, mas principalmente a capacidade de absorver conhecimentos e, mais tarde, absorver sabedoria e não se tornarem aquilo que é analfabetos crónicos. Analfabeto não é só aquele sujeito que não sabe ler, é também aquele sujeito que sabe ler, que sabe ver as coisas, mas não sabe interpretá-las. Isso é o que chamamos de analfabetos funcionais. E nós resolvemos esse problema de uma maneira muito simples. Damos as condições todas, arranjamos códigos, arranjamos várias coisas, mostramos todas as leis que nós tínhamos, inclusivamente desde uma das nossas, que é Mahat, até Tot, que um dia vocês vão saber quem é. Nós criamos tudo o que havia possível. Agora eles que se arranjem e que façam o que possam. Mas não somos nós que temos que obrigar eles, os humanos, a seguir um caminho. Não, eles têm que ter o caminho deles. Só assim se tornam úteis, não a nós. Nós não precisamos deles para nada. Nós precisamos é que eles se tornem úteis a eles. Agora, isto que vai haver agora vai ser interessante, porque, ao fim e ao cabo, é a grande parte das mudanças que foram feitas. Nós temos toda a confiança que isto vai mudar para bem. Mas, no entanto, ouçam o resto. Até à próxima. Bem, agora parece que é a minha vez de falar, então. Vou então começar. Desde há poucos milhares de anos que este planeta está em mudança exponencial. Tudo começou a ser alterado desde o aparecimento de uma raça bípede, à qual se convencionou chamar de humanos. Esta raça, a verdade é que não foi das melhores coisas. Poluíram as águas, destruíram as florestas, para aí fazerem áreas de cultivo, para a criação de cidades e de povoados. Poluíram os ares, destruíram outras espécies existentes já, criaram outras também com o intuito de se alimentarem, sem ao menos quererem saber que esses outros seres que coabitavam com eles também sofriam, também sentiam medo, também sentiam dor. Não tiveram sequer isso em conta. Só pensaram única e simplesmente neles. Mineraram a crosta terrestre cada vez com mais afinco e cada vez com mais força, digamos assim. Eles criaram uma concepção esquisita do que seriam minerais preciosos, faço lá agora saber porquê. E descobriram que esses minerais podiam ser usados para criarem armas, para lutarem entre si. E foi realmente o que fizeram. E aí, bem, apareceram as lutas a que chamaram guerras. Depois chegou uma altura em que começaram a aparecer os ditos chefes das sociedades, aqueles que
conseguiam mais alguma coisa que os outros e que começaram a conglomerar à sua volta todos quanto podiam para lutar contra os outros chefes que queriam os seus poderes e as suas riquezas. Ou seja, começaram-se a guerrear uns aos outros conforme iam tendo mais poder, cada vez queriam mais poder e então não admitiam que houvesse uns ou outros que fossem mais poderosos que eles. E assim começaram a guerrear-se, começaram a fazer guerra entre si para conseguirem realmente maior poder e maior riqueza daquela que já tinham conseguido acumular. Isto é, eles queriam ocupar os seus lugares, ou seja, queriam conseguir, como disse, maior poder sobre os outros. Nessa altura, na altura em que isto se deu, nós os Dragonares ou dragões, não estávamos aqui. Tínhamos partido para outras regiões planetárias e cada vez que voltávamos, verificávamos que outras raças estelares já cá tinham estado tão bem. E que elas tinham-se feito passar por seres superiores, que realmente eram. E tinham-se também feito passar por deuses. Muitos tinham usado as suas capacidades tecnológicas para obterem benefícios, tais como servos e ou escravos, os quais lhes obedeciam cegamente e faziam todo o trabalho que lhes era ordenado. Eles, esses seres superiores e ao mesmo tempo falsos deuses, consideravam bastante inferiores o dito humano e por isso os obrigavam a trabalhar para eles. Era só para isso que serviam e nada mais. Muitas vezes, os pobres escravos falaram a esses invasores numa raça que os tinha antecedido. Imaginam qual era essa raça? Portanto, nós, os dragões ou dragonares, e que lhes dera liberdade e um futuro. Esses tais invasores fingiam não acreditar muito, mas com cuidado eles criavam mitologias em que ensinavam aos servos que eles eram os bons e que essas tais outras raças eram inimigas e más. Fingiam não acreditar muito, mas cada vez que nós aparecíamos, acreditavam e bem. Oh, se acreditavam! O fingir não acreditar não lhes servia para nada, pois quando nós os apanhávamos, deixavam de poder ir seja lá para onde fosse. Eles eram literalmente piratas espaciais, abrutalhados, tal como os seus chefes, apesar destes serem mais espertos e gananciosos. Acreditavam que, ou melhor,
acreditem que nenhum escapou ileso. Entretanto, a tal espécie a que nós modificámos o DNA na esperança da magnificência, prosperava sim, mas era na desgraça. Continuaram a extinguir outras espécies, coisa que ainda hoje o fazem. Tentaram extinguir-se a eles próprios, e a verdade é que também o fazem ainda hoje, mas vamos dizer que humanos propriamente ditos já não existem, mas sim são híbridos, os quais gostam de fazer-se chamar-se de humanos, chamam-se a eles mesmos humanos. E a verdade é que não são. Vocês já vos foi dito que os híbridos são outros que vieram de outras raças, são prisioneiros galácticos, portanto, humanos praticamente já não existem porque se destruíram a eles próprios. Bem, a verdade é que esses híbridos que gostam de se chamar de humanos, sem o serem, têm acabado com este planeta. Mas também apareceram com eles outros tipos de raças poluidoras e invasivas. Tudo isto fez com que também nestes híbridos a consciência e a sabedoria começasse a despertar neles, apesar de terem que aqui permanecer até mudarem o seu comportamento e as penas que os trouxe aqui serem cumpridas até ao final. Assim que um humano mesmo, se tornava livre, existiu outro humano a seguir-lhe as pisadas. No entanto, e como já vos disse, os humanos já são muito poucos. Uma experiência falhada para a qual eles próprios também contribuíram. Este, e como já vos foi dito, é um planeta prisão e no núcleo funciona literalmente o inferno. Nós acreditamos que tudo vai mudar para melhor. A Terra, como dizem por aí, não vai ascender, mas sim irá melhorar conforme os híbridos forem melhorando. Todos os estelares que aqui se encontram estão a trabalhar para que tal aconteça e não só como guardas dos mesmos. Portanto, podem contar os híbridos que aqui se encontram como prisioneiros, podem contar com a ajuda de todos os estelares para que realmente evoluam, adquiram conhecimento e sabedoria e para que, quando daqui puderem sair, o façam mais conhecedores, mais sabedores e que possam continuar a sua evolução nos seus planetas de origem ou em qualquer outro planeta que os aceite. Portanto, era tudo o que eu vos tinha dito, ou tinha para vos dizer.